Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe sua vida hoje. Deus possa realmente estender o cetro de favor para você, para a sua casa. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Eu quero hoje andar com vocês um pouquinho nesse texto da história de Elias, junto com Israel e com esses personagens que nós vamos ver. E eu quero estabelecer um paralelo que eu achei muito interessante entre essa história de Elias, esse recorte da história de Israel, com o que nós estamos vivendo hoje, com esse recorte dessa história que nós estamos escrevendo, estamos fazendo. Então diz o seguinte, 1 Reis 17, 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E no 18, versículo 1 ao 4, nós vemos a continuidade disso, para que a gente possa entender o contexto todo. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Deixa eu contextualizar isso para vocês e de que forma que eu enxergo que isso é semelhante ao que nós estamos vivendo. Nesse período, Israel vivia uma grande idolatria. As pessoas haviam se afastado completamente do Senhor, dos princípios do Senhor, e estavam vivendo uma imoralidade. Acabe era um rei frouxo, era um rei banana, né? Era um rei que não tinha feito o curso de hombridade, e nem tinha feito o curso de restauração. Acabe era o típico do homem banana que era governado por sua mulher, que nesse caso sua esposa era Jezabel. Jezabel, a gente entende que, além dessa figura aqui do Velho Testamento, Jezabel é uma entidade, é um espírito que se manifesta para matar e calar a voz profética. Você vai ver esse espírito se manifestando também lá no livro de Apocalipse, na Bíblia. E hoje, infelizmente, a gente vê muitas Jezabéis andando por aí, livres, leves e soltas, e tentando matar a voz profética. Então, Acabe se une, faz uma aliança com um outro reino, porque ele era um banana, ele não gostava de guerra, então ele queria fazer aliança com todo mundo para que ele pudesse ficar em paz, sentir paz. Então ele se junta com este outro reino e casa com a filha deste rei, e é a filha Jezabel. Acontece que toda essa iniquidade, todo esse aparato que eles haviam aparelhado Israel com idolatria, tiraram o culto a Deus verdadeiro, tiraram o culto ao Deus eterno, e introduziram culto a Baal, culto aos postes ídolos e aí um monte de outras coisas. Então o profeta se levanta e diz para Acabe: Acabe, não vai chover, vai ter seca.
vai ter dificuldade, porque vocês se desviaram dos caminhos do Senhor, e o Senhor retirou o favor dele sobre a nação. E por 3 anos e meio, não choveu. Até que a gente viu aqui no capítulo 18, quando o Senhor fala para Elias ir até Acabe, no 3º ano, e falar que iria chover. Você pode achar que às vezes eu estou querendo forçar o texto, mas assistindo algumas palavras, já não é a primeira vez que eu escuto, do apóstolo Léo. O apóstolo Léo esteve aqui com a gente ano passado, e em 2002 ele foi para a China. Deus enviou ele para a China para desligar o Brasil da China. E nesse momento ele recebe uma palavra que o Brasil, que iria subir ao trono do Brasil, um determinado partido, né? Também conhecido com a sigla Partido das Trevas. E por 3 anos, e que este governo ficaria por 3 tempos e meio. Assim como é dito lá em Daniel 7. Por 3 tempos e meio. A princípio ele fala que eles acharam que seria então um governo de 3 anos e meio. Só que agora a história está aí e nos mostra que eles ficaram 3 mandatos e meio e foram retirados. Acontece que, dentro desse período, o que nós enxergamos e o que nós vimos durante esse tempo que nós vivemos, deste governo que se estabeleceu na nação? E aí, vendo também algumas palavras que ele liberou, e fazendo uma constatação também do que nós temos vivido, temos visto, ao longo desse período, da década passada e até metade dessa década que nós estamos vivendo, nós vivemos um tempo de fome espiritual. Nós vivemos um tempo de escassez. A igreja ficou morna, a igreja ficou acanhada, a igreja ficou sem força, sem voz. Por quê? Porque calaram a voz profética, calaram a voz dos profetas da nação. Esses dias eu vi um post de um pastor, e ele falando assim: nós não somos conservadores, nós somos órfãos do PT. Independente da ideia que ele estava dizendo, mas o que eu achei interessante nesse post, que ele fala o seguinte: nas eleições passadas, nas eleições anteriores, alguns pastores que hoje estão revoltados, alguns líderes de igreja, da igreja brasileira, que estão revoltados com o governo anterior, eram aqueles que apoiavam. E aí ele coloca assim: Deus e o Google têm as fotos. A questão é que a igreja e os líderes se deixaram levar pelas palavras doces e sedutoras de Jezabel. E acharam que se fizesse uma aliança com este governo, tudo estaria bem. Muitos às vezes trocaram as suas convicções pelo telhado novo. Muitos trocaram as suas convicções por um terreno. Muitos líderes, infelizmente, se venderam a troco de nada. O resultado disso, que nós vivemos um tempo de fome. Fome extrema. E ao lugar de um evangelho forte, no lugar de um Deus poderoso, no lugar de um Deus que Ele é justo, introduziram um Deus meninão, um Deus fraco, um Deus que não faz mal para ninguém, um Deus que não corrige ninguém, um Deus que é apenas paz e amor. Então, um Deus hippie, né? Só paz e amor.
Você pode fazer o que você quiser, você pode ser do jeito que você quiser, porque Deus te ama assim e está tudo bem. Tiraram a força da igreja. Tiraram a força da voz profética de denunciar o pecado e de denunciar e de levantar como juiz. E aí o que mais a gente ouve nesses tempos é: não julgueis. Aparece um escândalo lá nas redes sociais, em algum lugar assim, os comentários que aparecem é: não julgueis, o que é isso? Não podemos fazer isso, a justiça é do Senhor. Mas por quê? Porque a igreja ficou acovardada. A igreja ficou junto com os profetas que Obadias alimentou na caverna. Ficaram escondidos na caverna. A igreja verdadeira, a igreja que ficou para fora, ficou uma igreja cult, uma igreja onde você tem que ter performance, onde é mais autoajuda do que um evangelho propriamente dito. É mais você se sentir bem, em paz consigo mesmo, para que você não fique triste, magoado, que você não fique almático, mas simplesmente para que a tua alma fique serena e que você ache que está tudo bem, para que o pecado não te incomode mais, para que você não tenha mais aquele peso de sentir quando cometeu um pecado, cometeu um erro, para que aquele peso, que é Deus que coloca esse peso, para que a gente não sinta mais isso, porque é ruim sentir esse peso, não é? Tadinho dele, está se sentindo mal, adulterou, né? Agora está pesado o coração. Não, vem cá, meu irmão, não é assim não. A igreja ficou na caverna. E as pessoas ficaram morrendo de fome. Estavam tentando colocar no lugar de um evangelho verdadeiro, de um evangelho poderoso, que traz libertação, que traz cura, que traz uma renovação de mente, que traz uma repulsa à antiga aliança que tínhamos com o Império das Trevas e nos faz querer viver dentro do reino de Deus, não importa o que custe. Os nossos pais, os pais da igreja primitiva, viveram o evangelho completo, sem mancha, sem máscara, sem se importar com as suas próprias vidas. A maioria deles, se não quase todos, foram martirizados, morreram de uma forma extrema. Pedro conta a história que foi crucificado de cabeça para baixo. Lançaram João, o meu xará, num tacho de óleo quente. E tantos outros que foram decapitados, degolados, arrastados, jogados aos leões. Mas eles não estavam nem aí para as suas próprias vidas, porque eles viviam o evangelho completo. Eles viviam o evangelho sem máscara, sem mancha. Mas o que nós vemos e vimos ao longo desses anos que nós passamos, nós abandonamos esse sofrimento. Não precisa sofrer, você não precisa de nada disso. Deus quer que você se sinta bem, Deus quer que você se sinta alegre, feliz, e não importa o que você vai fazer para você se sentir bem, porque se você está bem, então está tudo bem. Ei, deixa eu te falar, não está nada bem, não estava nada bem. A igreja não estava bem, os filhos de Deus não estavam bem, estavam morrendo de fome e achando que estavam
abafando. Estavam morrendo de inanição. Igrejas, às vezes, até lotadas, cheias. Mas que não tinham alimento. A função da igreja, uma das funções é ser Betel, a casa do pão. Betel significa a casa do pão, mas o que nós vimos nesse tempo que nós vivemos e passamos é que na casa do pão, que tinha um nome para ser a casa do pão, as igrejas como um todo, não tinha pão. Não tinha alimento substancial. Pecado deixou de ser pecado, virou problema. Esses dias eu estava falando com um amigo meu, pastor, e aí ele contou que o membro dele adulterou, e ligou para ele e falou: pastor, estou com um problema. Aí ele falou: o que você fez? Ele falou o que tinha feito. Aí ele falou para ele assim: então você não está com problema, você está com pecado. O problema é quem tem pressão alta, diabetes, essas coisas é problema. Agora, o que você fez, o que você está, é com pecado. Mas nós vivíamos décadas onde o pecado era tratado por problema. E problema você trata com um remedinho, trata com panos quentes. Você está com febre, coloca um pano frio para abaixar sua febre. Isso é um problema. Mas o pecado a gente não trata dessa forma. E esse foi o retrato que nós vivemos no Brasil. Da década passada, e nessa década nós estávamos nesse caminho. De um evangelho simplesmente da graça, para que você receba tudo de graça, da forma que você quiser, da forma que você quiser viver, da forma que você achar melhor viver. E por que que isso entrou? Porque a voz profética foi calada. A voz dos profetas, dos líderes, foram calados. Veja agora 1 Reis 18, 19 e 24, diz assim: então, Elias voltou, né? E se reuniu com Acabe. E falou o seguinte: agora, pois, manda reunir-se a mim, todo Israel, no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. O povo estava apático. Não tinha voz, não tinha iniciativa. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. Perceba isso. Depois nós vamos falar sobre isso que Elias está falando aqui. Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele.
e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Veja, nesse momento, o que nós precisamos e o que nós devemos, como filhos de Deus, fazer? De uma forma institucional e de uma forma pessoal. Nós precisamos, como Elias, restaurar o altar do Senhor. Porque o altar do Senhor foi manchado, foi maculado. Nós precisamos restaurar o altar do Senhor nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. A igreja do Senhor precisa restaurar o altar de adoração, o altar do Senhor, e remover tudo aquilo que não é dele. Veja o versículo 34 e 35. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água. O que é água? Purificação. Nós precisamos restaurar o altar, construir novamente o altar do Senhor e purificar, lavar, limpar. Tirar aquilo que não é dele. Tirar aquilo que não veio dele. Tirar o fogo estranho. E eu quero te perguntar o que você precisa retirar, remover da sua vida. O que você precisa remover do seu altar pessoal, do seu altar secreto, que você foi, às vezes, acumulando ao longo dos anos, ao longo dos dias, ao longo dos tempos, onde as coisas eram normais, eram comuns, todo mundo fazia, e nós fomos nos conformando a esse sistema. Sabe, eu confesso para você que muitos têm falado de perseguição agora, né, nesses tempos. Nós vemos leis querendo ser aprovadas sobre fake news, para tentar calar as mídias sociais, criminalizar aquilo que você diz, a opinião que você tem. Estão prendendo jornalistas, estão prendendo pessoas que assumidamente possuem uma posição conservadora, estão demitindo das mídias, das redes de televisão, jornalistas que não se vendem, que não se corrompem a esse sistema. Então, nós estamos vivendo esse tempo de restrição nas igrejas, né? A Organização Mundial da Saúde, há uns dias atrás, falou que os protestos que fizeram lá, que eram mais para baderna, que era tudo bem, que era democrático e que poderia ser feito. Alguns dias depois falou que os eventos religiosos estavam ajudando a propagar o vírus. O que é isso? Uma perseguição. Mas sabe que isso é bom? Isso é muito bom. Por quê? Porque agora ou nós somos ou nós não somos. Porque até então, o que nós vivíamos? Vivíamos num balaio de gato. Está todo mundo junto e misturado. Aqueles que são do Senhor, aqueles que pensavam que eram do Senhor, e os infiltrados, que não eram do Senhor e estavam lá só para causar. As Jezabéis da vida. Conhece alguma Jezabel? Não levanta a mão.
Mas essa era o tempo que a gente vivia, não tinha perseguição. Ninguém falava da igreja. Estava tudo bem. Estava tudo tranquilo. Ninguém falava de restringir cultos, restringir eventos religiosos. Ninguém falava sobre restringir aquilo que você falava, aquilo que você propagava, as suas ideias. Não havia isso. E por que não havia? Porque realmente estava tudo bem? Não, porque a voz profética não se manifestava, nós não tínhamos força, nós não tínhamos autoridade, mas como igreja, como corpo de Cristo, nós tínhamos perdido a nossa autoridade como filhos de Deus. Estávamos, ao contrário do que a palavra de Romanos 12 diz, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo. Nós, ao contrário, estávamos sim nos conformando a ele e tomando a forma do mundo. Nós sim estávamos sendo parecidos com o mundo. E ainda, infelizmente, ainda estamos nesse processo. Mas eu creio que nós começamos um processo de desintoxicação, um processo de purificação, um processo de restauração, de restaurar o altar do Senhor. É só você ver os dados sociais. Qual é a quantidade de divórcio que existe no mundo? Qual a quantidade de divórcio que existe na igreja? Qual o nível de adultério que existe no mundo? Qual o nível de adultério que existe na igreja? E assim por diante. Ou seja, nós, infelizmente, éramos apenas igreja de nome. Veja, eu quero que você não me entenda mal, eu não estou falando de igreja A ou B, eu estou falando do corpo como um todo, tá? Existem igrejas sérias, igrejas que nunca se venderam, nunca se corromperam. Mas nós precisamos entender que nós somos um corpo. E o que o meu irmão faz, apesar de eu não fazer, se ele faz, ele me afeta. Aquilo que eu faço como corpo afeta você. Então, aquilo que, de um modo geral, a igreja caminhou, era o retrato. Simplesmente um recorte do mundo. Infelizmente. Mas era tão bom, porque ninguém falava de perseguição, ninguém falava de restringir os cultos, de não poder se reunir, ninguém falava que a gente não poderia se expressar a nossa opinião nas redes sociais, ou qualquer outro meio que existisse. Era tão bom, parecia que a gente vivia um tempo de paz. Mas era uma paz enganosa. Era uma falsa paz. Nós vivíamos um tempo de falsidade. Nós vivíamos um tempo de conformidade com o mundo. Não existia diferença. Não existia mudança. A pessoa vivia no mundo, entrava na igreja, não precisava mudar nada. Estava tudo bem. Estava do jeito que ela estava lá. Agora ela, em vez dela cantar sertanejo, ela ia cantar o sertanejo gospel. Em vez dela ter alguns tipos de... Só mudou as nomenclaturas. As ações continuaram as mesmas. Só colocamos um rótulo
esse aqui é gospel, aquele ali não é. Mas o produto em si era o mesmo. Mas esse tempo, nós estamos vivendo um tempo de abalo, um tempo de chacoalhar. Para quê? Porque nós precisamos, como igreja, acordar e purificar, restaurar o nosso altar, restaurar o altar do Senhor, restaurar o altar do Senhor nas nossas vidas, nas nossas casas, restaurar e retirar tudo aquilo que é fogo estranho, retirar tudo aquilo que não veio dele e que não é evangelho. Nós precisamos jogar água. E nunca passamos tanto álcool em gel na mão. Nunca lavamos tanto as mãos. Nunca nos preocupamos tanto com a higiene. Limpamos até o calçado agora de uma forma melhor, não é? Chega em casa, tem uns que já querem ficar pelado lá na garagem. Para não entrar com a roupa que estava na rua. Porque, oh meu Deus, o coronavírus. Aí deixa a roupa lá no cesto, já vai tomar banho. Para se purificar. Aquilo que nós vemos fisicamente é uma expressão, é uma sombra daquilo que nós precisamos nos mover espiritualmente. A purificação que nós fazemos do nosso corpo físico, das nossas mãos, dos nossos pés, é isso que nós precisamos fazer no nosso espírito. Salmos 24, acho que é o 24 ou 25, fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? E quem permanecerá nele? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Olha aí, o álcool em gel já fazia parte da vida do salmista. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, coração puro, purificação. Nós precisamos nos purificar. Nós precisamos examinar. E isso é algo sutil. Porque nós vivemos praticamente nessas 2 décadas, até mais. Mas desse recorte que eu estou te falando, nessas 2 décadas, nós vivemos algo como comum. Convivemos com situações pecaminosas e tratamos ela como sendo comuns ao nosso dia a dia. Muitos líderes se corromperam, se venderam e acharam que isso era comum, porque todo mundo fazia. E o que nós estamos vendo nesses dias agora? Todos os dias aparece um escândalo de um líder, de um pastor, de um profeta, de alguém que fez algo terrível. Seja um adultério, tem denúncias de todo tipo, de toda a natureza, infelizmente. Mas onde estavam esses homens? Não eram homens de Deus dessa nação. Não eram os homens que proclamavam o evangelho. Não eram os homens que estavam com os microfones nas mãos, em cima dos púlpitos e pregando o evangelho. Não eram esses homens que estavam levando a palavra do Senhor. Mas eles trataram como comum aquilo que é imundo. E levaram os filhos de Deus, os pequeninos, também a entenderem e viverem como comum aquilo que é pecado, aquilo que é imundície. Mas chegou o tempo de restaurar o altar do Senhor. Chegou o tempo de nós, como filhos de Deus, como líderes do Senhor, como
voz profética dessa nação, eu e você, se você está me assistindo, você fala, mas eu não tenho nada com isso, eu não sou pastor, eu não sou líder, não tenho nenhum cargo, não importa, se você está me ouvindo, você está entendendo isso que eu estou te dizendo, eu estou falando com você. Porque você acha que Deus vai usar quem? Poderia não ser com você até você ouvir essa palavra, mas agora, a partir do momento que você está ouvindo, agora é com você. Agora a responsabilidade também é sua. A tarefa também é sua, é minha. E a nossa tarefa nesses dias, nesse tempo, é restaurarmos o altar do Senhor e trazermos purificação. Veja o que Elias fez. 1 Reis 18, 38 e 40. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Nossa, que Deus violento. Palavras desse tipo eram tidas como quase uma abominação, porque Deus é amor. Ele não mata. Eram os profetas de Baal. Estou falando que você vai sair matando ninguém não, viu, abençoado? Agora vai sair, comprar uma arma e vai sair matando os outros. Não estou falando isso. Estou falando que depois que há purificação, depois que há restauração, depois que o culto ao Senhor é restaurado, depois que aquilo que é imundo, daquilo que é visivelmente iníquo, é removido, é retirado do altar, e o altar é restaurado no padrão do Senhor, e ali então se coloca uma verdadeira adoração. O Senhor não somente vem para como vinha em qualquer momento, mas Ele vem de uma forma sobrenatural. Ele vem e consome com fogo consumidor, Ele consome aquele holocausto, Ele consome aquela oferta, porque veja, deixa eu te falar uma minha heresia. Porque se o povo estava com fome, Deus estava com fome de adoração. Porque o povo não o adorava, não rendia culto, não prestava culto ao Senhor. Não é que o Senhor vai ser menos Deus se eu e você não o adorarmos. O problema é nosso. Mas eu entendo que Deus, Ele é tão íntimo, e Ele nos ama tanto, que Ele quer se relacionar comigo e com você. Mas durante esse período, o povo não o adorava, o povo se esqueceu dEle, e Ele estava desejoso de vir e consumir os seus holocaustos, de consumir a sua oferta. E eu creio que nesse tempo, nós estamos vivendo esses dias, onde o Senhor quer se manifestar com graça, com poder, sobrenaturalmente, porque Ele está ansioso de se relacionar novamente com os seus filhos, de uma forma íntima, de uma forma única, que não era possível quando o altar estava imundo. Mas quando o altar é restaurado, o Senhor pode vir com fogo consumidor e consumir a adoração. O que
você pode apresentar ao Rei da Glória, ao Rei que tem tudo. Você tem algo que Ele busca. E o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós o adoramos em espírito e em verdade, Ele pode se manifestar e consumir a nossa adoração. Amém? Mas veja o que acontece em seguida. Capítulo 19, de 1 a 4. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Continuação. No 5 até o 9, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse: levanta, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasa e uma botija de água, e comeu, bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite ali. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Veja, esse em específico, nesse momento, nessa fase, eu acho muito semelhante àquilo que nós estamos vivendo exatamente nesses dias, que é ameaça e rumores de morte. Onde pessoas estão sendo perseguidas, onde estão se falando de perseguição, onde está se falando de censura, onde está se falando de você não pode expressar a sua opinião. Aqueles que são cristãos, aqueles que levantam a bandeira da vida, da família, são taxados como, às vezes, homofóbicos, são taxados como antiquados, como antigos, como ultrapassados. Pessoas nas mídias, repórteres, jornalistas, a gente vê aí alguns que têm essa posição, são demitidos. E há um forte rumor, ameaça de morte, ameaças ao povo de Deus, ameaças àqueles que levantam uma bandeira de Jesus, levanta uma bandeira do cristianismo. E o que nós vemos? Estamos vendo hoje uma nova tentativa, agora não pelo conchavo, não pela aliança, não pelo casamento, mas nós estamos vendo uma tentativa de intimidação da voz profética através do medo. Eu tenho certeza que muitas pessoas deixam de expressar as suas opiniões por medo dos comentários nas redes sociais, por medo daquilo que os outros vão dizer, por medo daquilo que os outros, de como ele vai ser taxado. Ao invés de eu me manifestar, de alguma forma eu vou ficar na minha, vou ficar quieto aqui, porque senão vai dar muito pano para manga. Em situações, em assuntos, sejam lá o que for, às vezes no trabalho, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, há um rumor, há uma ameaça.
para aqueles que têm uma posição firme com Deus. Estamos sendo taxados de quê? De antigos, de antiquados, ultrapassados, preconceituosos. Estamos sendo taxados de homofóbicos. Estamos sendo taxados de tantas coisas. Não é verdade? E muitos estão se calando. Muitas vozes estão com medo de se manifestar. Porque agora Jezabel ela não está mais casada com a igreja. Foi anunciado o divórcio. Quando Elias mata os profetas de Baal, há um rompimento. O povo então acorda e vê, o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então agora nós vamos abandonar Baal, nós vamos abandonar os postes ídolos e nós vamos seguir ao Senhor, porque Ele se mostrou que Ele é Deus e Ele é poderoso. Baal não é de nada. Então toda a ideia, a religiosidade que Jezabel havia instalado em Israel, foi por água abaixo. Quando Elias se levantou e confrontou os profetas de Baal, destruiu qualquer resquício que ela poderia manter com base na religião. Porque ficou evidente quem era Deus. Mas agora ela muda de estratégia. E ela parte agora para o confronto, para a intimidação. Até então ela usava a sensualidade, seduzia os profetas e os matava, os calava. Mas agora a sensualidade deixou de ter efeito, mas agora ela usa outra arma, que é o medo. Eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida, eu vou destruir você. Não vai sobrar nada de você amanhã a essas horas, Elias. Eu vou destruir, não vai sobrar nenhum fio de cabelo da sua cabeça. E vê como é uma hoste espiritual. Elias tinha acabado de detonar com 850 profetas de Baal e dos postes ídolos. Tinha acabado de ter uma vitória arrasadora. Era incontestável o que Deus tinha feito através de Elias, o que Elias tinha se manifestado, era incontestável. Mas o espírito de Jezabel o intimida a tal ponto que ele fica depressivo, com medo, e ele vai parar numa caverna. Anda 40 dias e 40 noites fugindo. E é aqui que eu quero chamar a tua atenção principal hoje, nessa noite. Essa pergunta que o Senhor diz a Elias: que fazes aqui, Elias? E essa pergunta que eu quero fazer para mim e para você: o que nós estamos fazendo dentro das nossas cavernas? Talvez você entrou numa caverna do medo, da intimidação. Você ficou acuado diante de tantos rumores, de tantas narrativas mentirosas que se propagam por aí. Talvez você ficou querendo a morte. E decidiu calar-se, decidiu ficar na sua caverna, decidiu ficar recluso. Mas veja, versículo 13,
E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, de novo, o que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar a espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar a espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Veja, nós não estamos sozinhos. Por mais que essa seja a estratégia do inimigo nesses dias, por mais que essa seja a estratégia de Jezabel nesses dias, dizer que nós estamos só, assim como Elias havia dito lá no Monte Carmelo ainda, junto com todos os profetas, que ele era o único que tinha ficado. Porque ele acreditava que ele só tinha restado ele, que todos os outros haviam se corrompido, que todos os outros haviam morrido, que não havia mais ninguém dos profetas que temesse ao Senhor, só havia ele. Isso é o que o inimigo quer nos fazer acreditar, que nós estamos divididos e estamos sozinhos. Mas a verdade, João 8 fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O inimigo é o pai da mentira. Aquilo que ele solta sempre é mentira. E a verdade, meus irmãos, é que nós não estamos sozinhos. Eu e você, nós não estamos sozinhos. Não há simplesmente nós, aqueles que não se corromperam. Há ainda muitos dos 7.000 profetas que não se dobraram seus joelhos a Baal, que não se casaram e não fizeram aliança com Jezabel, aqueles que permanecem sendo fiéis ao Senhor, aqueles que estão dispostos a lutar pelo Senhor, aqueles que estão dispostos a restaurar o altar do Senhor, trazer purificação para que venha o fogo do Senhor novamente. Então a minha pergunta para nós nessa noite é, o que fazes aqui dentro da caverna? O que você faz dentro da sua caverna? E eu quero te encorajar, eu quero nos encorajar hoje, saia da caverna. Se você entrou dentro de uma caverna de medo, se você entrou dentro de uma caverna de intimidação, se você entrou dentro de uma caverna onde você se sente sozinho, se sente isolado, se sente despreparado, desprotegido, eu quero te dizer, saia hoje dessa caverna. Essa caverna não é o seu lugar, essa caverna não é o lugar que Deus preparou para você nesse tempo, essa caverna não é para você permanecer ali. Saia da caverna, saia da caverna do medo. Eu quero declarar quebrado sobre você, sobre nós, o espírito de intimidação, o espírito de medo, o espírito que vem nos trazer divisão, nos trazer mentira. Toda mentira que entrou na sua mente, eu declaro quebrado em nome de Jesus. Eu declaro a verdade do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que a verdade está vindo à tona. Há muita mentira no ar, mas cada dia que passa, há uma verdade sendo estabelecida. Há uma nova verdade sendo colocada. As mentiras estão saindo, as mentiras estão sendo arredadas, e a verdade está tomando o seu lugar, dia após dia, creia nisso.
Creia nisso. Nós não estamos vivendo qualquer tempo, nós não estamos vivendo qualquer dia, nós não estamos vivendo qualquer época da história, nós estamos vivendo uma época crucial. Nós estamos vivendo num tempo crucial e que nós precisamos agora dar uma resposta. E a resposta que nós temos para dar é sair da nossa caverna. Amém? Nós precisamos sair da caverna. Saia dessa caverna que você entrou de medo. Saia dessa caverna que você entrou achando que tudo ia acabar, que o mundo ia acabar e que você ia morrer, todo mundo ia morrer. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira de intimidação para nos fazer calar. E veja qual que é a orientação que Deus dá a Elias. Elias, sai dessa caverna e vai para o deserto de Damasco, vai para o teu caminho. Veja, e o Senhor disse, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unge Azael e etc. O que o Senhor está nos dizendo? O que eu vejo o Senhor nos dizendo com isso? Ei, profeta, ei, pastor, ei, líder, ei, pai, ei, mãe, volta ao teu caminho. Ei, adorador, volta ao teu caminho de adoração, libera o som. Ei, pastor, volta e pastoreia o teu rebanho. Ei, profeta, volta ao teu caminho e profetiza. Para de ficar intimidado, para de ficar acuado, para de ficar achando que você está sozinho, porque você não está sozinho. E a melhor coisa que eu e você temos para fazer nesse tempo é voltar ao nosso caminho. Fazer aquilo que o Senhor nos ungiu para fazer. O que você faz é diferente do que eu faço. Cada um de nós temos uma função no corpo. Cada um de nós temos uma função específica, um chamado específico. E para aquilo que Deus te chamou, para aquilo que Deus te levantou nesses dias, você precisa se manifestar, você precisa levantar, sair da caverna e voltar ao teu caminho. Porque quando você voltar ao teu caminho, você vai fazer aquilo que você precisa fazer para que a obra do Senhor seja completa. Para que os reis, aqui Azael foi ungido rei da Síria, Jeú foi ungido rei de Israel, um novo profeta Eliseu foi levantado. Mas isso só aconteceu quando Elias saiu da sua caverna de medo e voltou ao seu caminho de profeta. Quando Elias volta ao seu caminho, as coisas acontecem. E por mais que queiram agora nos enredar, queiram nos emparedar, queiram agora nos intimidar, falando que aquilo que nós falamos está errado, falando que as nossas posturas cristãs, conservadoras, pela vida, pela família, estão falando que isso está errado, mas veja, isto é uma mentira e nós precisamos nos posicionar e fazer aquilo que nós nascemos para fazer. Amém? Se você é um adorador, libera o som, libera a adoração nesses dias. Se você é um profeta, libera a profecia. Se você trabalha no setor público, seja o melhor trabalhador daquele lugar. Se você tem uma empresa, seja o melhor empresário que este país já viu. Se você é um agricultor, faça a sua plantação da melhor maneira possível. Faça aquilo que você foi chamado para fazer, faça aquilo que você foi chamado para exercer nessa terra e não se intimide pelas vozes contrárias de Jezabel. Amém? Nós somos desse tempo e fomos reservados para esse tempo e nós não vamos retroceder. Nós não vamos olhar para trás e nós não vamos morrer na nossa caverna. Nós vamos sair da caverna e voltar ao nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor. Quero que você que está nos acompanhando aí em casa também se levante. Fica de pé no seu lugar.
vamos levantar uma intercessão profética agora. Libera os ministros aqui, liberem o som, o som do Senhor, porque nós precisamos declarar aos céus a verdade que está aqui dentro. Nós precisamos declarar aos céus a verdade que o Senhor colocou em nós. Fecha os teus olhos, começa a guerrear, começa a lutar com a tua própria mente. Começa a declarar e tomar posição. Você não foi feito para viver intimidado, você não foi feito para viver com medo. Aleluia, 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 aleluia. Sobre sua vida. Justiça, paz e alegria. Reino de 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 justiça, paz e alegria. Teu
Declare sobre você, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Declare, o reino de Deus é chegado. Reino de justiça, paz e alegria. Reino de justiça, paz e alegria. Reino de justiça, paz e alegria. Que venha e permaneça teu reino inabalável. 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 Que permaneça teu reino inabalável. Reino de justiça, paz e alegria. 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 Aleluia. Você pertence ao reino do Senhor. Você é um filho, uma filha amada do Senhor. E é nesse tempo que Ele te escolheu, para que você se manifeste, para que você viva o reino do Senhor aqui. Não é depois, não é daqui a pouco, é agora. O reino de Deus é chegado na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. O reino de Deus chegou. Aleluia! Oh! Shemanai Arabasoia. Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor, porque só Tu és Deus sobre nossas vidas, só Tu és Deus sobre esta nação, só Tu és Deus, só Tu és Deus, só Tu és Deus. Oh! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Lehalabashoi. Denunciamos os postes ídolos, denunciamos a idolatria, denunciamos a mentira, denunciamos agora no Teu tribunal, em nome de Jesus, Senhor, e aquilo que compete a nós, declaramos agora, removido das nossas vidas, removido das nossas casas, em nome de Jesus, e declaramos agora, que não nos intimidaremos, não nos voltaremos atrás, mas seguiremos no nosso caminho, seguiremos naquilo que o Senhor nos comissionou, seguiremos na ordem que o Senhor nos estabeleceu, seguiremos firmes no chamado, no comissionamento que o Senhor nos deu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaramos as correntes do medo, declaramos as correntes da intimidação, da mentira, quebradas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lehandarabashoi. Declaramos quebradas correntes da depressão, em nome de Jesus, da tristeza extrema, quebramos em nome de Jesus, da mentira que você estava sozinho, perdido, e que ninguém estava te ouvindo. Lehandarabashoi. Declaramos agora quebrado isso, em nome de Jesus,
em nome de Jesus. Levanta, 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 levanta e segue o teu caminho no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, irmãos. Você pode adorar o Senhor com as suas ofertas, trazer os dízimos à casa do Senhor, trazer a sua oferta, aquilo que você quer adorar e expressar ao Senhor como a sua oferta de adoração nessa noite. Pode ficar à vontade, na tela tem o número da conta que você pode fazer isso via transferência. Se você está aqui nos acompanhando, pode trazer a sua oferta. Senhor, nós queremos agradecer pelas ofertas que foram entregues esta noite. Sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus de palavra, o Senhor é um Deus que cumpre aquilo que prometeu. Por isso eu peço, Pai, que sobre a vida de cada uma dessas pessoas esteja o seu favor, Senhor. Eu também peço sabedoria no modo como esse dinheiro será usado, Pai. Eu quero abençoar a vida de cada um que contribuiu, Senhor. Quero dizer que sobre a vida de cada uma delas, o Senhor derrama uma porção de prosperidade emocional, de prosperidade espiritual, de prosperidade também financeira, Senhor. Eu declaro que sobre a casa delas está a mão do Senhor e que mal algum alcançará, mas que os teus anjos se acampam ao redor da casa de cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Estamos chegando ao fim, alguém tem algum aviso? Amém. Então, vamos
vamos chegar ao fim. Estenda a sua mão. Se você está com a sua família, abrace o seu familiar. Pode abraçar, porque é sua família, você mora junto, né? Você se vê todo dia. Se você você que está aí nos acompanhando da sua casa, também fica de pé no teu lugar, abraça os teus familiares. Senhor, nós te agradecemos por esta noite e te agradecemos porque o Senhor é bom e fiel. Obrigado por esta palavra, que esta palavra venha ao encontro dos nossos corações e produzir, Senhor, vida, força, em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, que o Senhor nos dê a paz, que possamos encontrar o teu favor nesta semana e que possamos andar o caminho que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Amém.